Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de Química. Estamos na unidade 2, Nossa aula de número 21. E hoje nós vamos começar, de fato, os conteúdos da nossa unidade, Na aula anterior a gente falou sobre fármacos, falou sobre drogas, qual a importância de você conhecer e diferenciar esses conceitos. E na aula de hoje nós vamos começar falando sobre isomeria. E aí você pode olhar para mim e falar assim, professora, o que é isso? E nós viemos para essa aula para aprender o que é isomeria, seu conceito e aonde nós iremos trabalhar dentro da nossa disciplina com esse assunto. Então, vamos lá para a nossa aula de número 21. Isomeria parte 1. Dentro da nossa aula de hoje, a gente dividiu a isomeria em dois segmentos. A isomeria do tipo plana e a isomeria geométrica, que também é conhecida como cis e trans, tá? Na isomeria plana, pessoal, eu acho que é uma das isomerias mais fáceis da gente trabalhar. Aí você vai falar, lógico, a senhora é professora, a senhora acha porque a senhora sabe. Também tem esse lado. Porém, ela é uma isomeria fácil de ser identificada. Mas não dá para a gente ficar falando de isomeria sem dar o conceito do que é, Então, vamos ver a nossa habilidade. Nós temos como habilidade da aula de hoje observar as formas estruturais e concluir se elas apresentam ou não isômeros. Ai, professor, já estou ficando nervosa, que eu não sei o que é isomeria e vocês estão falando direto nisso. Então, vamos lá. O termo isomeria é derivado do grego e significa partes iguais. Iso quer dizer iguais e mero quer dizer partes. Então, na isomeria, o que a gente vai ter? A gente vai ter situações onde dois compostos podem ser isômeros. Isso quer dizer que eles vão ser diferentes, mas eles vão apresentar a mesma fórmula estrutural. Então, vamos aqui, Isomeria quer dizer partes iguais. Quando eu tenho isomeria, eu posso dividir algo em partes iguais, que tem muito a ver com questões de simetria e a gente vai falar nessa aula. Na química orgânica, nós trabalhamos a isomeria quando a gente tem dois ou mais compostos que são diferentes e eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, isso quer dizer o quê, professora? Que nós vamos ter situações onde um composto orgânico vai ter uma estrutura totalmente diferente da de outro, porém, quando a gente for contar os átomos dos elementos que compõem aqueles dois compostos, eles vão ser os mesmos átomos dos mesmos elementos na mesma quantidade, ou seja, eles vão ter a mesma fórmula molecular. Aí nós vamos chamar esses dois compostos de isômeros. Olha que legal! Isômeros. E a gente vai identificar nessa aula os tipos de isomeria que podem existir na química orgânica. Aí você fica, uai, mas ele só vai ser isômero, tem a mesma molécula, pronto, eu só preciso saber disso. Só que nós vamos ter compostos, por exemplo, da mesma função, que são isômeros, mas são compostos diferentes. Nós vamos ter situações de compostos de funções totalmente diferentes, mas que também vão ser isômeros. Então, nós vamos diferenciar, nós vamos catalogar os tipos de isomerias e quais os exemplos se enquadram a cada uma delas para a gente poder trabalhar de modo mais eficaz esse assunto. Mas o principal é na sua mente. Isomeria na química orgânica é quando compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular. Tranquilo? Então vamos continuar na nossa aula. Então aqui, o estudo da isomeria ele vai se dividir em duas partes. A isomeria plana e a isomeria espacial, tá? Na aula de hoje, nós vamos focar na isomeria plana, que são os isômeros que se diferem na conectividade dos átomos que formam as moléculas isômeras.
Nossa, professora, a senhora falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Calma. A isomeria plana, ela vai trabalhar aqueles compostos orgânicos que eles vão ter diferenças no modo como os átomos estão ligados na cadeia, para formar as moléculas. Essa é a isomeria plana. Por exemplo, vou ter cadeias que têm ramificação, outra não, mas tem a mesma fórmula molecular. Então, tem a ver com o tipo de ligação que o átomo tem, aonde o átomo vai se ligar naquela molécula. Ou ainda, nós vamos ter cadeias que são éter, digamos. São 2 cadeias que são do tipo éter, só que o oxigênio está ligado em uma posição e na outra ele está ligado em outra. Então, na isomeria plana, a gente vai ver o modo como os átomos das moléculas vão estar ligados, para definir que elas são moléculas diferentes, porém, elas vão ser isômeras, porque elas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, aqui, os isômeros eles podem ser diferenciados pela observação de suas fórmulas planas, que são as fórmulas que a gente vem trabalhando dentro da química orgânica. Então, nós vamos ter alguns tipos de isomeria plana, uma subdivisão da isomeria, que são a isomeria de posição, a isomeria de cadeia e a isomeria de função. Então, só pelo nome eu quero que vocês observem que quando eu digo isomeria de posição, quer dizer que a posição onde um átomo, uma ramificação, um grupo funcional está, é que vai diferenciar uma molécula da outra. Ou ainda, na isomeria de cadeia, o tipo de cadeia, se é aberta, se é fechada, se é normal, se é ramificada, é ela que vai definir a diferença de um composto para o outro. E a isomeria de função é quando o grupo funcional é que vai ser diferente de um e do outro, porém eles vão ter a mesma fórmula molecular. Então, essas são as divisões que nós vamos trabalhar dentro da isomeria plana. E dentro dela a gente vai ver vários exemplos. Então, vamos começar, que o nosso tempo é curto. Isomeria de posição. Por favor, prestem muita atenção nesses conceitos. É quando os compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, têm a mesma cadeia principal, mas diferenciam quanto à posição de um grupo funcional, de um grupo substituinte ou de uma insaturação. Observem aqui. Quando ele fala que eles têm a mesma fórmula molecular, a gente já sabe que isso se refere à isomeria. Porém, quando ele diz que pertencem à mesma função, aí é que vocês têm que prestar bastante atenção. Nesse exemplo que está na telinha, primeiro, são isômeros? São. Nem se preocupem que são isômeros, eu já trouxe o isômero para vocês. Só que você tem que observar, aqui ó, tem OH, ou seja, é um álcool. Desse outro lado aqui eu também tenho OH, ou seja, também é um álcool. Eu tenho a cadeia principal deles com um com 3, o outro com 3 também, então ela tem a mesma quantidade de átomos de carbono, a mesma cadeia principal. Eles pertencem ao mesmo grupo funcional, que é o grupo dos álcools, e eles vão se diferenciar pelo quê? Vocês conseguem observar? Vamos olhar aqui para ver se vocês conseguem observar qual a diferença de um grupo para o outro. A fórmula molecular dos dois está aqui, ó, C3H8. Pergunto, esse colega aqui é o mesmo composto desse colega? Eles vão ter o mesmo nome, esses coleguinhas? Não, eles não vão ter o mesmo nome. Se a gente for dar o nome aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3. Aqui vai ficar propan 2-ol. Por quê?
Porque a nossa hidroxila está onde? No segundo átomo de carbono. Nesse caso aqui, se a gente for dar o nome, vai ficar 1, 2, 3. Vai ficar propan, ou no caso prop, né? Perdão, prop 1-ol. Por quê? Porque o nosso hidroxila aqui, ó, está no primeiro carbono. Então, a diferença nessa situação é com relação à posição do nosso grupo funcional. Aonde? No primeiro momento, o grupo funcional está aqui, no carbono do centro, carbono 2, e no segundo grupo aqui, ele está no primeiro carbono. Então, uma posição do grupo funcional é que está determinando que são substâncias diferentes, porém, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de isomeria de posição. Professor, eu preciso especificar que é de posição de grupo funcional? Só se a questão lhe pedir. Se em uma questão você tem uma situação dessa e aparece lá nas alternativas isomeria de posição, isomeria de cadeia, você já vai logo na posição. Ele não necessariamente necessita ser especificado que é do grupo funcional, mas é muito bom você ter domínio nesse sentido. Observar que o grupo funcional álcool se encontra em uma posição diferente nos dois compostos, apesar de ter a mesma fórmula molecular. Tranquilo? Então, aqui a gente observa, né, a posição do grupo funcional. E nós temos a isomeria também de posição quando o grupo substituinte é que não se move, né, mas é que se encontra numa posição diferente entre os isômeros. Então, vamos observar aqui, nós temos esse exemplo, onde nós temos a ramificação metil nos dois. Eles são o mesmo grupo funcional, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. A cadeia principal é a mesma, olha só, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Insaturada todas as duas, né? Só tem ligação simples, então a cadeia principal é a mesma. Qual a diferença de um para o outro? A posição aonde o nosso grupo substituinte, ou seja, a nossa ramificação, está ligada na cadeia. Aqui, ó, nesse primeiro, ela está no carbono 2. E aqui, no segundo, ela está no carbono 3. Não é o mesmo composto, tá, pessoal? Quando a gente for dar o nome, por exemplo, esse aqui vai começar já o nome com 2-metil. E aí, pentano. Esse outro aqui vai começar com o nome 3-metil. E aí termina com pentano. Então, eles não são o mesmo composto, eles apenas têm a mesma fórmula molecular. E a diferença entre um e outro é a posição que o grupo substituinte está ligado à cadeia principal. Olha outro exemplo, esse agora, ó, a isomeria quanto à posição da insaturação. Insaturação, ligação dupla e ou ligação tripla. Então, se a gente for observar, nós temos a ligação tripla aqui, ó, no carbono 1 e 2. Já no nosso colega ao lado, nós temos a ligação tripla no carbono 2 e 3. Então, a posição da insaturação é diferente. Porém, a fórmula molecular dos dois é a mesma. Apresentam 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ambos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eles apresentam 8 hidrogênios, olha só. Aqui nós temos 3, com 2, 5, com 2, 7, com mais um, 8. Aqui, 3, com 2, 5, com 3, 8 também. Mesma fórmula molecular. O que mudou? A posição da nossa insaturação. Tem o mesmo grupo funcional, professora? Sim, ele é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E a diferença está na posição da insaturação.
Tranquilo? Então, só aí, ó, a insaturação. E nós temos o quê? Nós temos também a isomeria de compensação, que é a metameria também. Vocês vão encontrar tanto com o nome de compensação como metameria também, pessoal. As duas nomenclaturas estão corretíssimas e fique sempre atento a essas nomenclaturas na química orgânica. Essa isomeria, pessoal, é a isomeria na qual os isômeros pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas são diferentes quanto à posição do heteroátomo. Olha só, professora, não é então uma isomeria de posição? Ela entra dentro da isomeria de posição, tá, pessoal? Ela entra dentro da isomeria de posição. Só que ela tem um nome específico dela, que é a compensação ou metameria. Ela entra sim, tá? E é uma das isomerias de posição que a gente vai aprender. Só que, por que a gente ensina com um nome separado? Porque pode aparecer para vocês em vestibulares, em Enem, até na nossa prova, ela com esse nome, isomeria de compensação ou metameria, e aí você vai ter que se tocar que nós estamos falando de um tipo de isomeria de posição, só que está referindo-se ao heteroátomo, que nesse caso aqui, ó, é o oxigênio. Então, o que acontece nessa situação? Os nossos dois compostos, eles têm a mesma fórmula molecular. Olha só, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Vamos ver se o hidrogênio tem 10 cada um. Olha só, 2 com 3, 5, 2 com 3, 5, que vai dar 10. 10 hidrogênios e 1 oxigênio, certinho. Nesse aqui, 3, com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10 também, e 1 oxigênio. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. O que está diferindo um do outro aí? A posição do heteroátomo. Aqui ele está entre o carbono 2 e 3, e no segundo ele está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, essa é a diferença desses dois compostos, tá, pessoal? Muita atenção nos tipos de isomeria de posição. Nós temos a metameria, que é de compensação, onde a gente está vendo aqui. Nós temos a de posição quanto ao grupo funcional. Nós temos a de posição quanto ao grupo substituinte, que é a ramificação. E nós temos a de posição quanto à insaturação, tá? Então, vamos observando aí. O que mais que nós temos? Nós temos isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia, que é a isomeria quando os dois compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular. Eles vão pertencer à mesma função, mas são diferentes quanto à cadeia principal. Então, olha o exemplo. Nós temos a isomeria entre cadeia aberta, não ramificada, e cadeia ramificada. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Eles vão ter a mesma fórmula molecular, pertencer ao mesmo grupo funcional, só que eles vão ser diferentes com relação ao tipo de cadeia dos compostos. Ó, aqui eu tenho, nesse número 1, hidrocarboneto, e aqui no exemplo 2, aqui, ó, hidrocarboneto. São do mesmo grupo orgânico, né, do mesmo grupo funcional, hidrocarboneto. Apresentam a mesma fórmula molecular. Qual a diferença de um para o outro? Aqui é uma cadeia do tipo normal e aqui é uma cadeia do tipo ramificada. Então, aí nós temos uma isomeria de cadeia. Olha só, a ramificação ali, e na outra nós temos uma cadeia normal.
E aí nós temos a isomeria de cadeia entre cadeia aberta e cadeia fechada. Tem isso, professora? Tem. Eles vão ter a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos e vão ter essa diferença no tipo de cadeia. Aonde nós temos aqui essa cadeia que é essa primeira, ela é uma cadeia aberta e o nosso segundo aqui é uma cadeia fechada. E aí, se você vê isômeros desse tipo, você pode marcar sem dúvida que é isomeria do tipo de cadeia. Professora, essa isomeria do tipo de cadeia pode acontecer com cadeias fechadas? Pode. Observe essa daqui. Nós temos uma cadeia fechada não ramificada, que é essa de cima, e aqui nós temos uma cadeia fechada ramificada. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vou até botar aqui embaixo, ó, C5. Vai aparecer já já a fórmula molecular para vocês. Quantos hidrogênios nós temos aqui? Nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10. 10 hidrogênios. Na cadeia de baixo, quantos átomos de carbono nós temos? 1, 2, 3, 4 do ciclo e 5 com o da ramificação. Quantos hidrogênios nós vamos ter? Vamos ter 2, com mais 2, 4, 6, né? 7, 8, 9, 10. Então, nós temos C5H10. Nós temos aqui a mesma fórmula molecular, só que cadeias diferentes. Aqui uma cadeia fechada não ramificada e aqui uma cadeia fechada ramificada. Tem mais isomeria, professora? Ah, com certeza tem. Temos a isomeria de função. Olha a definição. É quando os compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular e pertencem a funções diferentes. Aqui, pessoal, não é aonde a função está que vai diferenciar, é o tipo de função que vai diferenciar um do outro, quando eles apresentam funções diferentes. E aí nós temos alguns exemplos. Isomeria de função entre a função álcool e a função éter. Olha só. Aqui nós temos 2 átomos de carbono, então fica C2. Quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, H6 e tem só um oxigênio. Tranquilo? Esse daqui é um álcool. A definição álcool diz que é quando a gente tem o grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, que nesse caso é esse carbono aqui, que faz as 4 ligações do tipo simples. Mas será que ele tem a mesma fórmula molecular desse éter? Vamos olhar. Carbonos tem 1, 2, então é C2. Quantos hidrogênios nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, eles são definitivamente isômeros, né? E a diferença que existe entre eles é que um é um álcool, que é esse primeiro, e o outro é um éter. Então, aqui nós temos uma isomeria de função. Também existe isomeria de função entre cetonas e aldeídos. Olha esse exemplo aqui. Aqui nós temos a propanona, nesse primeiro, aonde ela apresenta, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular vai ser C3. Quantos hidrogênios vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos átomos de oxigênio? Apenas
um átomo de oxigênio. E o aldeído? Ele vai ter, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a fórmula molecular dos dois é a mesma. A diferença é que o primeiro é um grupo funcional cetona e o segundo é um aldeído. Então, aqui nós temos uma isomeria de função. Tem mais? Tem. A gente também tem aqui, ó, a isomeria entre a função ácido carboxílico e a função éster. Lembrando que o éster, ele é uma variação provinda dos ácidos, quando esse hidrogênio aqui, ó, da hidroxila de um ácido carboxílico, é substituído por um grupo substituinte, um grupo orgânico, como esse daqui, ó. Então, vamos observar. Esse éster, faltou um S aqui, ó. Esse éster, ele tem quantos átomos de carbono? Vocês conseguem observar? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele tem C4. Quantos átomos de hidrogênio? Aqui eu tenho 5, ó, 2 com 3, 5. Com mais 3, 8, né? Quantos átomos de oxigênio? Ele tem 1, 2, ó, 2. Vamos lá no ácido carboxílico. Ácido carboxílico, ele tem, nesse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, perdão. A pessoa consegue contar, é triste. Mas vamos lá, 4, tá aqui, ó, 4. Agora vamos ver quantos hidrogênios ele tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos átomos de oxigênio? Ó, 1, 2 átomos de oxigênio. Então, a sua fórmula molecular é C4H8O2. São compostos diferentes? São. Esse aqui é um éster e esse é um ácido carboxílico, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular. Portanto, eles são isômeros, eles apresentam isomeria do tipo função. Aí você pode até perguntar, professora, eu preciso identificar se a isomeria é função ácido carboxílico e éter, álcool e éter, essas situações? Dificilmente na questão vai pedir, mas é muito interessante você ter o domínio do conteúdo, pessoal. Se você já sabe identificar os grupos funcionais, não fica difícil para você determinar quem é éster, quem é um álcool, quem é ácido carboxílico. Mas, normalmente, nas questões, ele vai pedir o tipo de função, o tipo de isomeria, perdão, e aí você vai dizer, isomeria de função, isomeria de cadeia, metameria, a gente sabe que é de posição, só que é do heteroátomo. Essas são fundamentais você aprender, né? Não é decorar não, é aprender. E para a gente praticar, nós vamos agora para o nosso aprender fazendo. Olha só, aqui nós temos o Almeida, né, representado na nossa aula. E nesse aprender fazendo, nós pegamos uma questão que foi trabalhada, que é um Se Liga no Enem. Ela é adaptada e fala assim, ó. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, né? No caso, o etox, etano e a cetona, que é a propanona. Hoje mesmo, as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão, né, da Polícia Federal. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros
funcionais dessas substâncias é, e aí ele quer que você determine qual dessas aqui apresenta isômeros de função para o éter, que é no caso o etoxetano, e para a propanona. Então aqui eu sei que é um éter e aqui eu sei que é uma cetona. Qual dessas alternativas vai ter um isômero para cada um deles? E lembrando que se aqui é uma cetona, o isômero dela não pode ser outra cetona, porque ele está falando isômeros funcionais, ele quer de função diferente. Primeiro, para determinar isso, você tem que saber montar a estrutura desses dois componentes, do etoxetano e da propanona. O etoxetano, você tem que lembrar que eu estou falando do éter, então o oxigênio ele é um heteroátomo nesse caso. Como eu estou dizendo aqui, ó, et e etano, significa que dos dois lados eu vou ter o grupo etil, CH2, CH3, ó, CH2, CH3. Esse é o etoxetano. A propanona, prop, quer dizer 3 carbonos. Então, é isso aqui, ó. C, C, C. E no carbono do meio, eu tenho a carbonila. Aqui H3, aqui H3. Essa é a nossa propanona. E aí você vai observar quais destes aqui, dessas criaturinhas, apresentam a mesma fórmula molecular para o éter e para a cetona e apresentem grupo funcional diferente. Aqui todos eles são de outro grupo funcional. Mas para a gente ganhar tempo, a alternativa correta vai ser a letra B. Mas por que a letra B? Então vamos olhar aqui, ó. Esse primeiro é o etoxetano. CH3, CH2O, CH2CH3. E esse aqui, ó, o butão 1-ol, é um álcool. Se a gente for olhar, ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, ó, C4. Quantos hidrogênios tem? 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, com 1, 10 e apenas um átomo de oxigênio. Então, ó, a fórmula molecular é a mesma e eles são de funções diferentes. Então, são isômeros de função. A propanona está aqui, ó, ela tem 1, 2, 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio e 1 oxigênio, está aqui, ó. O propanal, que ele é um aldeído, vou até desenhar ele aqui do lado para ficar, eu não sei se vai ficar melhor, mas fica mais visível, ele é isso aqui, ó. Aí vem a dupla O e aqui o hidrogênio, ele é um aldeído. Ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono também. Hidrogênios, ele tem 3 com 2, 5, com 3 com 2, 5, com 1, 6, ó, e 1 átomo de oxigênio. Então, eles têm a mesma fórmula molecular e são de funções diferentes. Um é da função cetona e o outro da função aldeído. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. São isômeros funcional. O etoxetano com o butão 1-ol, a propanona com o propanal. E para fechar, nós temos a isomeria dinâmica, que ela é conhecida como tautomeria. É um caso particular da isomeria de função, no qual os isômeros coexistem em equilíbrio. Quem lembra lá do segundo ano? Nós temos essa seta dupla aqui, que significa uma reação reversível, ela ocorre nos dois sentidos. Essa ligação dupla aqui, ó, entre esses dois carbonos, ela se rompe e vem para cá, para formar a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, formando aqui um aldeído. E aí, ao mesmo tempo, ela rompe novamente e volta a formar a ligação dupla com os carbonos, voltando aqui ao nosso eteno. Então, isso aqui é conhecido como isomeria dinâmica, que é conhecida como tautomeria, pessoal. E eles têm a mesma fórmula molecular.
e ela vai ficar ocorrendo nesse equilíbrio. E a isomeria espacial, que é uma isomeria muito bacana, ela é conhecida como isomeria espacial ou estereoisômeros, que eles são isômeros que possuem a mesma conectividade, presta atenção, entre os átomos, mas eles se diferem na posição espacial dos átomos da molécula. Então, eles têm as mesmas ligações, os mesmos grupos substituintes, eles vão se diferenciar no modo espacial como esses grupos estão ligados. A diferença entre os isômeros só pode ser percebida analisando-se a geometria real das moléculas. Existem dois tipos principais de isomeria espacial. Aí nós temos a isomeria que é geométrica, chamada de cis ou trans, e nós temos a isomeria óptica, que é o tema da nossa próxima aula, já adiantando para vocês. Na isomeria geométrica cis e trans, observe essas estruturas aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho 2 carbonos ligados aos hidrogênios e aos átomos de cloro. Só para a gente refrescar e ver se vocês estão bons de memória. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a valência equivalente do carbono. Isso se referia que o átomo do carbono, ele apresenta valências iguais, né? A tetravalência dele, as 4 ligações que ele faz, ele é igual. Ou seja, esses 2 compostos aí, eles são o mesmo composto. Por quê? Porque esses átomos, eles têm movimento de elétrons livres ali. Essa valência é igual. O cloro, ele pode estar ligado em qualquer uma dessas posições e vai ser o mesmo composto, porque eles têm essa movimentação. E a gente falou na nossa primeira aula sobre isso, né? Sobre a equivalência da valência do carbono. É isso daí. Então, os 2 é o mesmo composto. Só que tem um detalhe muito importante, que é quando a gente tem a presença da ligação dupla. A ligação dupla entre os átomos de carbono, ela não permite essa movimentação livre dos elétrons, tá? Se essa ligação for desfeita para ser feita em outra posição no átomo, eu vou ter uma ruptura entre a ligação π, né? Entre as ligações lá, sigma e π, da ligação dupla dos nossos carbonos. Então, é aí que entra a questão da isomeria. Vamos lá acompanhar. Então, aqui, pessoal, a gente é capaz de dizer se essas fórmulas que estão desenhadas aí representam a mesma substância? Elas representam a mesma substância. Esse cloro, ele pode estar ligado em qualquer uma dessas posições aqui, né? Esses 2 cloros, que eu vou ter a mesma substância, contanto que eles não fiquem no mesmo átomo. Só que para ter isomeria do tipo geométrica, nós temos algumas condições necessárias, né? Que é os carbonos envolvidos na isomeria, eles têm que possuir 2 ligantes diferentes, cada um. Cada carbono envolvido tem que ter 2 ligantes diferentes. Que os carbonos envolvidos não girem independentemente um do outro, que é o caso que ocorre lá naquele exemplo. Os carbonos, eles têm movimento, o elétron ali, ele pode se movimentar. E aí, os alcenos, que possuem ligantes diferentes nos carbonos da ligação dupla, eles satisfazem essas condições aqui. E aí, nós temos o surgimento da isomeria cis e trans. Observe que esse átomo de carbono aqui, os ligantes são diferentes. Aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho o hidrogênio. Nesse átomo de carbono aqui, os ligantes também são diferentes, ó. Eu tenho um CH2, CH3 e aqui eu tenho hidrogênio. E eles não podem trocar essa posição para cá, digamos, o CH2 vir para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio ir para lá. Eles não podem. Por quê? Porque existe a ligação dupla. Se isso ocorresse, essa ligação ia ser desfeita. Mas existe um outro composto que apresenta os ligantes semelhantes, olha só que é
um compostozinho diferente. E aqui, quando os nossos ligantes estão na mesma posição, como por exemplo aqui, ó, os dois hidrogênios estão aqui para baixo e os dois grupos substituintes, digamos, estão para cima. Então, nós temos a posição cis. Os ligantes iguais ficam no mesmo lado, ó, hidrogênio, hidrogênio. Quando os ligantes iguais ficam em lados opostos, ó, o hidrogênio está aqui, o outro está aqui para cima. O grupo substituinte está para cima e o outro está para baixo. Aí nós temos a isomeria do tipo trans. Os grupos ligantes ficam isolados de um lado, o outro de outro. Isso no plano espacial. Ela não é tão simples de ser localizada no plano que a gente trabalha, que é a isomeria plana, né? Nos compostos cíclicos, não é necessário haver ligação dupla, pois o ciclo ele impede também a movimentação, a rotação dos átomos de carbono. Se ela ocorrer, nós vamos ter a ruptura, né? Esse movimento ia causar o rompimento da ligação do ciclo. Então, os ciclanos que possuem ligantes diferentes em quaisquer dos dois carbonos do ciclo também satisfazem essas situações, essas condições para isomeria. Olha só, os ligantes no mesmo lado, nós temos a situação cis. Ligantes em lados opostos, nós temos a trans. E esses são isômeros, né? No primeiro caso, os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano, assim, ele é um estereoisômero cis. Já na segunda molécula, os ligantes iguais estão dos lados opostos do plano, sendo denominada como do tipo trans. Eita, pessoal, mas não acabou não, viu? Já já a gente tem a nossa revisão e atividade de sala.